A Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos a proposta de reforma tributária que traz isenção de impostos para produtos da cesta básica e vai colaborar para o crescimento da economia e combate à desigualdade no país. A movimentação em Brasília em torno do assunto foi grande e também envolveu governadores e prefeitos, além dos parlamentares. Para falar sobre a reforma tributária e a importância dela para o desenvolvimento do país, nós conversamos agora com Lina Santin, que é professora, advogada e pesquisadora do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas. Professora Lina Santin, tudo bem? Prazer recebê-la no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês, Cosme e Ana Rosa. Professora Lina Santin, a reforma tributária, desde que o presidente Lula assumiu a presidência do país, foi muito falada e muito cobrada. Existia uma expectativa muito grande. Aprovada em 2 turnos, ela agora segue para o Senado. Tem um detalhe muito importante, professora, que todos falam que é um momento histórico. Muito se queria a aprovação de uma reforma tributária justa, sustentável, para acabar com a desigualdade no país. E ela traz um item a mais aí, que é a isenção do imposto para produtos da cesta básica. Professora, queria lhe ouvir sobre a importância da aprovação desta reforma tributária agora em 2 turnos na Câmara dos Deputados. Perfeito. Realmente é um marco histórico, uma conquista muito grande do governo atual. A última reforma tributária feita nesse país foi em 1965, ou seja, há quase 60 anos. Nós temos um sistema tributário antigo, complexo, que atendia às necessidades da década de 50, já nasceu um pouco atrasado na década de 60. Isso porque a nossa base do consumo, que é única, foi dividida em 3 setores diferentes da economia para atender uma demanda de autonomia financeira dos entes subnacionais. Então a gente pegou a base do consumo, que é única e que o mundo inteiro tributa através de um IVA ou de um sales tax. 174 países através de um IVA e pouco mais de 20 através de um sales tax. E o Brasil era o último país do mundo a tributar de uma forma diferente, pegando essa base que deveria ser única e dividindo em 3, o ISS, que é a base de serviços, com os municípios, as mercadorias, o comércio, que é a base do ICMS, para os estados, e a indústria ficou, que é o IPI, ficou para a União. Isso funcionou de certa forma quando a economia ainda era mais estática no passado, mas com o crescimento da economia digital isso não faz mais sentido algum, essa divisão. Criou complexidade, criou guerra fiscal, os estados brigam para atrair investimentos para os seus territórios, porque uma outra disfunção do nosso sistema atual é que ele incide sobre origem, ou seja, ele onera a produção brasileira. A gente exporta tributo porque a gente não tem devolução desses créditos e muitos desses tributos acabam se acumulando ao longo da cadeia. A gente tem um problema muito sério também com relação à legislação do PIS/COFINS, que veio depois, o sistema não cumulativo, em 2002 e 2003, porém com várias restrições ao direito de crédito. Isso também causou uma litigiosidade enorme e um problema muito sério do ponto de vista da economia e da concorrência dos produtos nacionais com os internacionais. Então, esse momento é muito histórico. O governo foi muito hábil em conseguir juntar todos esses interesses que são muito difusos. A gente tem municípios, mais de 5.000 municípios no Brasil, com realidades totalmente distintas com relação às suas necessidades arrecadatórias e às suas capacidades tributárias. Então, ao passo que grandes municípios têm ali o ISS como um futuro promissor, os pequenos vivem exclusivamente de repasse e precisavam de uma atenção especial. Os estados, embora estejam todos com suas finanças bastante comprometidas, alguns deles, especialmente aqueles que no passado viveram da concessão de benefícios fiscais, tinham muito receio de perder esse instrumento para se fazer política. Então, houve toda uma costura política aí para que esses interesses fossem
reunidos dentro da proposta que foi aprovada ontem, com grande maioria. A gente precisava de 308 votos para aprovação, então houve uma margem grande ainda, o que demonstra realmente uma habilidade política muito grande. Já se tentou muito no passado, não chegamos sequer perto, né? Eu realmente acredito que tinha que ser nesse governo, tinha que ser com essa conjunção para que isso finalmente acontecesse. E, professora, gostaria de escutá-la com como a relação desta reforma tributária e o arcabouço fiscal, né, que também foi aprovado recentemente pelos parlamentares, né? Como que isso vai mudar o cotidiano das pessoas quanto à economia, né? A senhora já pontuou alguns aspectos importantes de mudança de como os impostos serão cobrados nacional, estadual e municipal, mas na vida das pessoas, o que muda assim na prática? Bom, o maior ganho dessa proposta é a transparência. O fato é que hoje o brasileiro, quando vai no supermercado, não sabe quanto paga de tributo sobre aquilo que consome. Né? Quando vamos às compras em geral, ao comprar vestuário, necessidades em geral do nosso dia a dia, inclusive nós tributaristas, especialistas no assunto, não sabemos qual é a carga final de um produto que a gente consome. E com essa reforma, a gente tem uma unificação dessas bases, a gente vai ter muito mais transparência, a incidência dos tributos vai ser por fora, ou seja, sobre o valor do preço, ele não vai mais compor o preço, então eu vou saber exatamente quanto eu estou pagando do preço, do custo do produto e qual é o acréscimo relativo à tributação. Isso é de extrema importância para a cidadania fiscal. Né? A tributação sobre o consumo, ela é inteira arcada do ponto de vista econômico por nós, por cidadãos comuns, nós que somos os eleitores. Infelizmente, como no Brasil até hoje ela recaiu sobre a produção, quem tomou pé dessa discussão e quem sempre saiu à frente, na verdade são os empresários, porque eles se colocam como os pagadores, mas em realidade isso não deve acontecer. Se acontece é porque é errado. Quem paga, quem arca, somos nós, pessoas físicas, ao final. Então, essa mudança altera esse jogo de poder e deixa de uma forma muito mais transparente para nós eleitores qual é a carga tributária final, quanto a gente está pagando, inclusive legitimando os cidadãos a exigirem que a qualidade dos serviços públicos prestados, né, em contrapartida àquilo que se recolhe, seja compatível, né? Que na hora de votar a gente saiba se determinado prefeito aumentou, se diminuiu, né? Qual foi o orçamento de uma forma mais clara. Então, é de extrema importância com relação a esse ponto. Eu comecei a explicar, né, na minha fala anterior como era antes, mas eu deixei de falar um pouco como vai ser hoje. Se me permite, posso fazer Por favor. essa continuidade. Então, enquanto nós tínhamos, né, ICMS, ISS, IPI e o PIS/COFINS, também na base da União, agora a gente vai ter um IVA. O que significa o IVA? O IVA é um tributo cobrado com base no valor agregado. Ele incide em todas as etapas da cadeia e ele é cobrado em cima apenas daquilo que foi agregado naquela etapa. Então, se eu comprei um insumo por 100 e revendi por 110, eu pago imposto só sobre 10. Se a pessoa que recomprou o meu, né, comprou por 110 e revendeu por 200, vai pagar imposto sobre 90. E assim por diante, de forma que eu não tenho imposto sobre imposto, que é algo que acontece hoje no Brasil. Então, isso é de extrema importância. A outra mudança muito grande é que eu não vou mais ter essa guerra entre mercadorias e serviços, que ocorre muito, inclusive, atualmente na economia digital. Então, ninguém sabe. O que eu tenho que pagar? Eu tenho que pagar ICMS ou ISS? Ah, depende. E muitas vezes a gente recolhe para um e vem o outro e cobra. Então, é um cenário de insegurança jurídica muito grande, que afasta investimentos e que causa muito custo de compliance também para as empresas. Agora, o que você vai pagar? Você vai pagar o IVA. Acabou. Não tem mais essa discussão. Como vai ser esse IVA? É um IVA dual. É um IVA com base, inclusive, no modelo que se tem na Índia e um modelo canadense.
Tá? Por que um IVA dual? Porque nós somos uma federação. Né? Tem mais de 20 países no mundo que são federações e que utilizam o IVA, inclusive é um IVA unitário. Posso citar a Alemanha, outros países também, Austrália, para pensar naqueles grandes de proporção geográficas próximas às nossas. Mas aqui no Brasil entendeu-se que o IVA dual seria mais interessante, inclusive para atender um pleito dos governadores. Por quê? Eu vou ter um IVA federal, que vai ser da União, e um IVA subnacional, que vai ser dos estados e dos municípios. Com isso, a gente afasta aquele medo que os estados tinham da União tomar conta do IVA e deles perderem todo o poder de gestão em cima dessa possível ingerência da União. Então, separou-se, né, os interesses, a União ficou com o IVA dela e os entes subnacionais com o IVA deles. Para a gestão desse IVA subnacional, que se chama IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, enquanto o IVA federal se chama CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, né? Para a gestão desse IVA subnacional do IBS foi criado o Conselho Federativo, que é um órgão muito importante, a exemplo do que a gente tem do Comitê Gestor do Simples Nacional, que vai ser responsável aí pela gestão, pelo compartilhamento de informações dos 27 estados e dos mais de 5.500 municípios no Brasil. Professora, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero lhe fazer duas perguntas, na verdade, em uma. No que diz respeito, professora, muito se falava na questão do que será cobrado de imposto no caso de jatos, iates, dessa importância de se pagar IPVA no caso de jatos, jet ski e jatinhos, né? E na ponta de baixo, vai diminuir impostos produtos da cesta básica e menos impostos para saúde, medicamentos e educação. Queria ouvir essas duas diferenças, professora. Perfeito. De fato, faz muito tempo que a gente tinha esse pleito para que o IPVA atingisse esses outros meios de transporte, inclusive utilizados pela classe mais rica, e que isso tem que ser pago. Então, essa é uma vitória muito grande. A gente também criou a Cesta Básica Nacional, garantindo acesso aos produtos essenciais, e ao passo que também ficou prevista a criação do cashback tributário. Cashback é um termo em inglês que a gente não gosta muito, mas que muita gente já está acostumado. O que significa o cashback? As famílias de baixa renda estariam habilitadas para receber o imposto pago de volta. Né? É uma forma simples de eu não precisar fazer diferenciais de alíquotas, mas eu garantir que as famílias de baixa renda tenham esse benefício e paguem ainda menos tributo, diminuindo a regressividade inerente ao sistema tributário sobre o consumo. E um outro aspecto muito interessante também da proposta é que foi aprovada a possibilidade de cobrança do ITCMD, que é o Imposto sobre Herança e Doações, da forma progressiva. Isso também é muito importante para que se faça a justiça social. Paralelo a isso, o que a gente espera agora? Que se analise uma proposta sobre a renda. Aqui a gente está falando só sobre consumo e um pedacinho aí de propriedade, que é ITCMD e IPVA. A gente também precisa reanalisar a renda e, eventualmente, ter uma tributação mais progressiva para que atinja as classes mais ricas com uma alíquota superior, para que essa justiça fiscal seja feita ainda com mais amplitude e a gente também possa falar em mais distribuição de renda, né? No consumo, a gente consegue diminuir um pouco a regressividade, mas é a renda que a gente precisa agora focar para conseguir essa redistribuição com mais efetividade. É isso. Conversamos com Lina Santin, que é advogada e professora e pesquisadora do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas. Com certeza, recente decisão aí da Câmara dos Deputados, então com certeza a gente tem muito o que falar sobre esse assunto, mas a gente agradece muitíssimo, professora, por já esse primeiro explanar de informações, de esclarecimentos sobre como fica agora a nossa vida fiscal como cidadão e cidadã.
Eu que agradeço, muito obrigada. O texto vai à votação agora do Senado. A gente aguarda que volte com pequenas melhorias e que seja aprovado e que o cidadão brasileiro possa saber quanto paga de tributo e a gente tenha aí um sistema mais justo e mais simples, com promessa também de crescimento da economia. Abraço, Obrigado, professora. abraço.